Imagine por um instante que os nomes que aparecem na Bíblia, dos patriarcas, profetas e personagens centrais, não são apenas nomes comuns, mas códigos intencionais criados pelo próprio Deus para transmitir uma mensagem que atravessa os séculos. Cada nome carrega em si uma camada oculta de significado, uma pista importante para compreendermos o grande plano divino de redenção e restauração da humanidade. Essa ideia pode soar surpreendente, até mesmo desafiadora, mas a verdade é que a Bíblia, em sua estrutura e conteúdo, está repleta de simbolismos e códigos que apontam para verdades eternas. Os nomes são uma dessas chaves. Eles funcionam como uma linguagem secreta, um convite para que olhemos além da superfície e enxerguemos o propósito divino em ação. Se você busca mais do que o óbvio, se anseia compreender os mistérios sagrados, já se inscreve, ativa o sininho e comenta: "Quero decifrar os códigos de Yahu." Por séculos, as genealogias bíblicas foram tratadas como simples listas históricas. Longos e cansativos nomes alinhados capítulo após capítulo. Muitos leitores pulam essas partes, acreditando que não há ali nada de prático ou espiritual. Mas e se essas listas aparentemente monótonas guardassem uma das revelações mais impressionantes da história da humanidade? Hoje, vamos te mostrar que esses nomes não são apenas registros familiares. Eles são mensagens codificadas, revelações proféticas que descrevem a missão de redenção de forma precisa e sobrenatural. Começamos com o livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 5, que apresenta a descendência de Adão até Noach. Ali encontramos os nomes: Adam, Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanok, Metushelach, Lameque e Noach. À primeira vista, são apenas nomes. Mas, ao alinharmos seus significados em hebraico, o que se revela é surpreendente. Veja Adam, homem Shet, designado Enosh, mortal Kenan, lamento Mahalalel, o El, Deus, bendito Yered, descerá Hanok, ensinando Metushelach. Sua morte trará Lameque, desespero Noach, descanso. Agora observe o que acontece ao juntarmos esses significados. O homem foi designado mortal e lamentável. O El bendito descerá ensinando. Sua morte trará o desespero, mas também o descanso. É uma declaração profética clara sobre o plano de salvação. Essa frase, construída através dos significados dos nomes dos 10 primeiros patriarcas, aponta diretamente para Yahushua HaMashiach, aquele que desceu dos céus, ensinou, morreu e trouxe descanso eterno ao seu povo. Você consegue perceber a profundidade disso? A genealogia de Gênesis não é apenas um registro de quem gerou quem. É uma codificação profética. O plano de redenção foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Como lemos na primeira carta de Kefa, Pedro, capítulo 1, verso 20, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Esses nomes não foram escolhidos ao acaso. Cada patriarca representa uma etapa profética. Cada nome é uma declaração sobre o caráter e o propósito eterno de Yahu. Mas não para por aí. Essa codificação não se limita aos patriarcas. Ela também está presente nos nomes dos profetas, os Naviim. Vamos observar alguns exemplos impactantes. Yeshayahu, Isaías. Yahu é salvação, Irmiyahu, Jeremias. Yahu exalta Yehezkel, Ezequiel. Yahu fortalece Daniel. Yahu é meu juiz. Esses nomes são mais do que identidades, são proclamações espirituais. Não é apenas o que os profetas diziam, é quem eles eram. Eles carregavam no próprio nome uma mensagem divina. Era como se o Criador assinasse cada missão com o seu próprio nome. Isso nos mostra algo profundo.
Yahu não escreve apenas com palavras. Ele escreve com nomes, com genealogias, com símbolos e até com o tempo. Mesmo que todos os livros fossem destruídos, a mensagem estaria preservada nas genealogias. E quem tiver olhos para ver, verá. É o que está escrito em Mishlei, Provérbios 25:2. A glória de Elohim é encobrir o assunto, mas a glória dos reis é esquadrinhá-lo. E Yahu encobriu a verdade, com o propósito de que apenas os que têm emuná, fé genuína e sede por justiça, a descobrissem. Porque ele valoriza o coração que busca, que investiga, que deseja se aproximar dele em verdade. Agora reflita. Quantas vezes você já pulou uma lista de nomes nas Escrituras, achando que não havia nada de valor ali? Quantas revelações deixamos passar por falta de atenção, sensibilidade e desejo de entender? Essa é a proposta desse estudo. Retornar às Escrituras com novos olhos, porque cada nome é um código, cada código uma mensagem, e cada mensagem um reflexo do plano eterno de Yahu. No caso dos filhos de Yaakov, os patriarcas das 12 tribos de Israel, também encontramos uma codificação. Veja os significados dos seus nomes. Reuven, veja, um filho Shimon, ouvido Levi, apegado Yehudá, louvor Dan, julgará Naftali, lutador Gad, boa sorte Asher, feliz Issachar, salário Zevulun, habitação Yosef, que ele acrescente Binyamin, filho da mão direita. Quando colocamos esses significados lado a lado, temos mais uma narrativa surpreendente. Vede, um filho, ouvido e apegado ao louvor. Ele julgará, lutará e trará felicidade. Seu salário será a habitação. Ele acrescentará, e será o filho da mão direita. Mais uma vez, a profecia aponta para o Mashiach, o filho amado, exaltado, que luta por seu povo, traz alegria, prepara a habitação e está sentado à direita do Pai. Tudo isso nos mostra que a Bíblia não é apenas um conjunto de textos religiosos. É um projeto arquitetônico celestial, matematicamente e espiritualmente codificado por um Criador que domina o tempo, a linguagem e a história. Depois de desvendar os códigos proféticos ocultos nos nomes dos patriarcas e das tribos, a pergunta que fica é: como essa mensagem se aplica à nossa vida hoje? Como podemos perceber essa revelação viva em meio a tantas palavras e tempos? Primeiro, precisamos entender que essa codificação tem um propósito: chamar o homem de volta à sua origem divina e à aliança de amor com Yahu. A mensagem oculta nos nomes nos lembra que desde a criação, o Eterno planejou uma jornada, um caminho de retorno, de restauração, de salvação. Essa jornada começa com o reconhecimento do homem como Adão, uma criatura criada para refletir a imagem divina, mas que por causa do pecado se tornou mortal e marcado pelo lamento, como vimos na parte 1. Porém, a esperança surge com a promessa de que o El Bendito desceria, ensinaria, morreria e traria descanso. Este é o coração da Torá e das Escrituras, o amor que resgata, que perdoa, que renova. Se observarmos as profecias, principalmente as do Tanakh, Antigo Testamento, percebemos que muitos textos utilizam nomes e simbolismos para revelar o Messias e os tempos do seu advento. Por exemplo, no livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, a figura do servo sofredor é apresentada como aquele que, apesar do sofrimento e rejeição, trará a cura e a justiça para o povo. Esse servo é anunciado muito antes do nascimento de Yahushua, e o nome Yeshayahu mesmo indica Yahu é salvação. Ou seja, o próprio nome do profeta já aponta para a missão do Messias. Além disso, no livro de Daniel, vemos visões com números, símbolos e tempos que também funcionam como códigos proféticos. Por exemplo, as 70 semanas que prevêem a vinda do ungido.
Esses códigos não são apenas enigmas históricos, eles são chaves para compreender o tempo profético e a intervenção divina na história humana. Mas por que Yahu codificaria tudo isso em nomes? Porque o nome em hebraico não é simplesmente um rótulo, mas uma essência, uma declaração do ser e do destino. Cada nome no povo de Israel carrega o propósito divino. Cada nome é uma missão, um chamado. Isso fica evidente quando olhamos para os nomes dos filhos de Jacov, que deram origem às 12 tribos de Israel. Cada tribo tem uma característica espiritual única que corresponde ao significado do nome do seu patriarca. Por exemplo, Yehudá, Judá, cujo nome significa louvor, se torna a tribo que produz o rei, a linhagem do Messias, aquele que é exaltado e louvado. Dan, cujo nome significa julgará, é a tribo que representa o julgamento divino. Naftali, lutador, mostra o espírito de luta e perseverança do povo. Assim, o plano divino está impresso na identidade de Israel, e essa identidade é marcada nos nomes. Agora, você deve estar se perguntando: como aplicar isso no meu dia a dia? Eu não sou um patriarca nem um profeta. Como essa codificação pode impactar minha vida? A resposta está no convite à transformação pessoal que esses nomes revelam. Reconheça o propósito divino no seu nome e na sua vida. Assim como os patriarcas tinham um nome com significado, você também tem um nome e uma história que podem refletir um propósito. Investigue seu nome, a origem dele, e busque entender como Deus pode estar falando com você através dele. Veja a sua vida como parte de uma genealogia espiritual. Não estamos isolados. Somos parte de um povo, uma família espiritual que carrega um chamado. Você é parte do plano divino e seu nome é um elo na cadeia da redenção. Estude as Escrituras com um olhar atento para o código divino. A Bíblia não é um livro comum. Cada palavra, cada nome, cada genealogia pode esconder revelações. Ao estudarmos com oração e fé, a mensagem profunda do Eterno será revelada. Viva com o propósito revelado. Quando entendemos que nossos nomes e histórias carregam significado, somos chamados a viver de acordo com esse propósito. Isso implica fidelidade, coragem, fé e compromisso com o plano divino. Outro aspecto fascinante dessa codificação é que não se limita a palavras ou nomes. Ela também se manifesta no tempo. A Bíblia apresenta uma profecia matemática, um calendário divino que marca eventos-chave na história da salvação. Os patriarcas viveram exatamente os anos que Yahu designou para que a profecia se cumprisse nos tempos certos. Por exemplo, a idade de Metushelach, 969 anos, representa uma era que termina justamente antes do dilúvio, que é um evento simbólico de julgamento e renovação. Isso mostra que o tempo em si é parte do código profético, e os eventos históricos são a manifestação desse plano divino. Por isso, entender o tempo profético é fundamental para compreender a vinda do Mashiach e os tempos finais. A codificação profética culmina no nome do Messias, Yahushua, que significa Yahu é salvação. Esse nome não é apenas uma palavra, é a chave que destranca todo o mistério da redenção. Assim como os nomes dos patriarcas revelam o plano de salvação, o próprio nome do Messias confirma a missão divina: salvar o homem da morte, trazer vida e descanso eterno. Ele é o cumprimento da promessa codificada nas genealogias e nos profetas. Ele é o elo que une o passado, o presente e o futuro. Portanto, meu amigo, minha amiga, não subestime o poder dos nomes e dos detalhes aparentemente simples nas Escrituras. Eles são portais para o conhecimento divino, pistas deixadas por Yahu para que os seus filhos encontrem o caminho de volta para casa. Se você deseja aprofundar seu entendimento, não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui no canal Bíblia Desvendada. Inscreva-se,
Ative as notificações e compartilhe essa mensagem com aqueles que também buscam a verdade oculta. E lembre-se, o maior segredo está na simplicidade dos nomes, no código sagrado que revela o amor infinito do Criador. Que Yahu revele a você a profundidade dessas palavras e que seu nome também seja gravado na história eterna do seu reino. A revelação do código profético nos nomes e na história não é apenas uma curiosidade acadêmica ou uma descoberta para ser admirada de longe. Ela é, acima de tudo, um chamado urgente e vital para cada um de nós hoje, aqui e agora. Este código, desenhado pelo Criador, continua ativo, pulsante, convidando-nos a entrar numa experiência de transformação profunda. Quando olhamos para o significado dos nomes dos patriarcas, para a simbologia das tribos e para os tempos determinados na profecia, percebemos que tudo isso não é mera coincidência, é o plano divino em ação que ainda quer impactar a vida humana em sua totalidade. Vivemos em uma era que muitos chamam de últimos dias. Essa expressão, repetida inúmeras vezes na Bíblia, não é um aviso de medo, mas um convite para a consciência e o despertar. O código profético nos lembra que o tempo da salvação está em movimento. Cada nome, cada história, cada simbolismo aponta para o mesmo fato. O Messias já veio e virá novamente, e a transformação do mundo está em curso. Portanto, o impacto dessa codificação no presente é claro. Ela nos chama a viver em vigilância, com olhos espirituais abertos para reconhecer os sinais dos tempos. Nos convida a aceitar o convite do Messias para um relacionamento pessoal e transformador. Nos desafia a assumir nosso lugar como parte da aliança eterna e da missão divina. Para compreender o impacto do código profético em nível pessoal, precisamos voltar ao conceito do nome como essência da identidade e do propósito. No hebraico bíblico, o nome é mais do que um termo para identificação. Ele revela o caráter, a missão e o destino da pessoa. Quando um patriarca recebia um nome, esse nome era uma declaração de sua jornada espiritual. Por isso, o Eterno usava nomes para comunicar sua vontade, seu propósito e sua promessa. Isso significa que você, com seu nome e sua vida, é também uma mensagem viva. Seu nome carrega significados ocultos, uma missão que pode estar aguardando para ser revelada. Uma das formas práticas de se conectar com o código profético é investigar o significado do seu nome, especialmente se ele tem raízes hebraicas ou bíblicas. Mesmo nomes comuns podem esconder grandes tesouros. Por exemplo, se seu nome significa guardião, fortaleza ou paz, isso pode indicar que você tem um chamado especial para proteger, ser forte diante das provações ou ser um instrumento de reconciliação. Às vezes, o significado do nome pode trazer uma mensagem que o Eterno quer que você escute hoje, um direcionamento para a sua vida. Esse exercício de descoberta pode ser o primeiro passo para uma mudança profunda. Pois, ao entender o seu nome, você começa a viver de acordo com a sua verdadeira identidade espiritual. Na Bíblia, há também o conceito do nome novo. Isso aparece quando o Eterno transforma a vida de alguém, como no caso de Abrão, que se torna Abraão, ou Jacó, que passa a ser chamado Israel. O nome novo simboliza uma nova identidade, uma nova missão e um novo nível de comunhão com o Criador. Na experiência do crente, esse nome novo pode ser entendido como a nova vida que o Messias oferece. Uma vida marcada pela reconciliação, pela fé, pela esperança e pela missão. O impacto do código profético é que ele aponta para essa transformação final, onde a pessoa se torna aquilo que o nome revela, caminhando para a plenitude do seu destino divino. As 12 tribos de Israel, que surgiram dos filhos de Jacó, não são apenas parte da história antiga,
Elas representam arquétipos e ministérios que continuam vivos espiritualmente. Cada tribo, com seu nome e característica, representa uma parte do corpo do Messias e um papel no cumprimento do plano divino. Por exemplo, a tribo de Yehudá, ligada ao louvor, nos convida a viver uma vida que glorifique a Deus. A tribo de Levi, relacionada ao sacerdócio, simboliza a intercessão e a santidade. A tribo de Efraim, que representa força e crescimento, nos chama a sermos agentes de expansão do reino. Essa visão espiritual mostra que o código profético é um convite para que cada pessoa descubra onde se encaixa nesse mosaico divino e atue conforme o seu chamado. O código profético não se trata apenas de nomes ou significados isolados. Ele está ligado à aliança eterna feita entre Yahu e o seu povo. Essa aliança é baseada em fidelidade, amor e compromisso. A mensagem dos nomes e das tribos é um lembrete de que viver segundo o código significa viver fielmente ao Eterno, no amor e na justiça. Essa fidelidade implica escolhas diárias, atos de coragem e perseverança mesmo diante das dificuldades. É um convite para retornar à aliança que foi selada no passado e que se renova a cada dia na vida daqueles que creem. O código profético não será plenamente compreendido enquanto estivermos neste mundo em sua condição atual. Ele é um mistério que se revelará por completo na vinda gloriosa do Messias, quando toda a criação será renovada. Naquele dia, os nomes serão escritos no livro da vida, e a identidade eterna de cada um será manifesta em plenitude. Mas até lá, temos o privilégio e a responsabilidade de viver como portadores dessa mensagem, como testemunhas vivas do plano divino. Agora que você conheceu esse profundo código profético, fica o convite. Busque o significado do seu nome e da sua história. Entenda que você é parte de uma genealogia espiritual que tem um propósito. Viva com a consciência da aliança e do chamado divino. Seja um agente de transformação na sua família, comunidade e mundo. Prepare seu coração para a revelação final, vivendo em santidade e fé. O código está ativo, a mensagem está viva e você é parte dessa história eterna. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.